principais medos dos doentes com diabetes é começar a fazer insulina, porque há um bocadinho um mito de que se começam a fazer insulina significam que estão a morrer. Isto é verdade? Não. Embora haja algumas diferenças, na diabetes tipo 1 é necessário tratamento com insulina desde o início, porque o problema de base é que o pâncreas não está a produzir insulina, por isso estes doentes precisam sempre de administrar insulina, já que o corpo deles não está a produzir. No caso da diabetes tipo 2 é um bocadinho mais complexo, ou seja, realmente a insulina, no geral, e é isso que as pessoas associam, é introduzida normalmente numa fase mais tardia da doença. Isto porque o pâncreas de início consegue produzir insulina, aí é uma resistência das células a utilizar essa insulina, e por isso nós conseguimos utilizar fármacos por via oral, em comprimidos, que diminuem a resistência a essa insulina e controlam de outras maneiras o excesso de açúcar no sangue. Numa fase mais avançada da doença, o que acontece é que o pâncreas pode, de facto, deixar de conseguir produzir insulina. E então, estas pessoas com diabetes tipo 2 começam-se a comportar como as pessoas com diabetes tipo 1. Precisam realmente de administrar insulina, porque a insulina não está a ser produzida pelo seu próprio organismo. E isso realmente acontece numa fase mais tardia da doença. Mas existem outras alturas em que podemos ter necessidade de utilizar insulina, nomeadamente às vezes numa fase, logo desde o início de uma diabetes tipo 2 que está muito descontrolada, às vezes é mais fácil de controlar a diabetes com uma utilização de início de insulina que depois se consegue retirar mais tarde, ou então em períodos da doença que por qualquer razão estão mais agravados. Estou-me a lembrar, por exemplo, quando as pessoas com diabetes tipo 2 são internadas, quase sempre utilizam insulina durante todo o internamento, porque é mais fácil e é mais seguro nestas pessoas utilizarem insulina do que os medicamentos em comprimidos. Portanto, há várias alturas em que realmente se vai utilizar insulina e não significa que as pessoas estejam, digamos, numa fase muito terminal da doença. Por outro lado, o mais importante na diabetes é controlar bem a doença e, portanto, não adianta a pessoa pensar que está a fazer insulina e que é mau fazer insulina se a sua diabetes não estiver bem controlada. O que interessa é que a diabetes de facto esteja muito bem controlada. Então, a pessoa que faz insulina tem que ter alguns cuidados especiais com a administração, os locais de administração. Há muito receio de fazerem uma hipoglicemia, do açúcar baixar um bocadinho demais. Quais são os principais cuidados que uma pessoa que faz insulina deve ter? Realmente, as pessoas que fazem insulina não é tão prático como as pessoas que podem fazer medicamentos por via oral em comprimidos, não é? Normalmente, no geral desses, as pessoas só têm que se preocupar em tomar os medicamentos a horas e não se esquecerem das tomas e nada mais. No caso da insulina, depende um bocadinho do estado da doença e há quanto tempo é que a pessoa faz insulina. Em alguns doentes existem umas insulinas de longa duração para as pessoas com diabetes tipo 2 e nesses doentes às vezes só é preciso fazer algum controle numa fase inicial da doença, após a qual, se estiver sempre muito estável, a pessoa não precisa estar permanentemente a picar o dedo para ver a glicemia, ou seja, para ver o açúcar no sangue, para ver os níveis de açúcar, se a diabetes realmente estiver sempre numa fase muito estável. Quando estamos a falar em controle, estamos a falar em dosear o açúcar no sangue, não é? Estamos a falar em dosear esse açúcar quando administramos a insulina ou noutra altura? Quando estamos a falar de insulinas de longa duração da ação, nós não estamos assim tão preocupados, até, o que nos preocupa mais até são as hipoglicemias, ou seja, são as baixas de açúcar que a pessoa responda demasiado a essa insulina. E até isso mais que nos preocupa, porque depois o outro controle acaba-se por se conseguir fazer com uma análise especial, que se chama-se hemoglobina A1C, que é uma proteína que existe no nosso sangue, que vai ficando alterada com o açúcar que existe no sangue. E, portanto, nós, através dessa análise, conseguimos perceber mais ou menos qual é o controle da pessoa. À medida que o pâncreas vai produzindo menos insulina
e que vai ser necessário esquemas mais complexos de insulina, ou se por qualquer razão a pessoa tem uma diabetes que é mais difícil de controlar, ou seja, quando administra insulina tem muitas vezes crises de hipoglicemia e quando não administra tem subidas altas de valores muito altos de açúcar no sangue, da glicemia. Essas pessoas precisam de controlos mais rigorosos e, portanto, vão precisar de picar mais vezes os dedos para fazer esse controlo glicémico. E isso, quanto mais complexo for o esquema da insulina, mais vezes a pessoa vai ter que picar e mais vezes vai acontecer a pessoa poder ter hipoglicemias e hiperglicemias. E, portanto, vai sendo mais complicado controlar a diabetes. As pessoas realmente precisam ser seguidas por um especialista que as ajude a fazer esse controle essa diário. vigilância. Muito bem.